Olá, eu gostaria de falar com vocês brevemente sobre um assunto que parece ser cada vez mais frequente na vida das pessoas, que é a falta ou ausência de prazer. Da mesma maneira que as pessoas cada vez mais estão buscando o prazer, parece ser frequente a percepção de que existe uma ausência desse prazer. É lógico que existe um fenômeno da pós-modernidade, um fenômeno social, onde a busca pelo prazer está em coisas, ações, objetos que são efêmeros. Então, a própria busca pelo prazer é uma busca constante e a satisfação e o preenchimento desse prazer é efêmero. Né? A gente não experimenta a sensação de um prazer prolongadamente, mas a gente busca constantemente viver este prazer, esta sensação primária de um prazer. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o prazer, eu gostaria de relembrar a todos que estar enquanto psicólogo aqui nas redes sociais não é apresentar soluções genéricas para o problema das pessoas. Não é apresentar a solução para um problema que vai caber na vida de todo mundo. O papel da psicologia nas redes sociais é um papel informativo, é um papel de elucidação de determinadas questões ou de despertar insights, despertar curiosidades, a busca por mais conhecimento, pelo autoconhecimento. O papel da psicologia nas redes sociais não é de fazer diagnósticos, não é de incitar em você a procura por um rótulo ou a procura por se encaixar em um determinado sintoma psicopatológico. Nada disso. O nosso papel aqui, enquanto psicólogos, é ajudá-los a cada vez mais olhar para si, olhar para as relações nas quais você está inserido e buscar viver de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais sustentável, que não te traga tanto sofrimento. Né? Muitas vezes a gente vai na contramão da felicidade, pensando que nós vamos alcançá-la. E quando a gente se dá conta, essa felicidade, ela está trazendo muito mais, essa busca pela felicidade, ela está trazendo muito mais sofrimento, um peso, do que necessariamente um alívio, uma ansiedade positiva, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a sensação da falta de prazer, a percepção de não estar sentindo prazer nas atividades cotidianas. Então, falando sobre a falta de prazer, ela pode ter relação com inúmeras outras questões que, de repente, precisariam ser investigadas, inclusive por um profissional. Às vezes a gente não dá conta de entender por que a gente não está satisfeito ou não está sentindo mais prazer nas coisas, nas relações ou naquilo que geralmente nos dava prazer. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Pessoas com um transtorno depressivo que vivenciam um episódio de depressão podem se sentir com uma diminuição do prazer em vários momentos, em vários sentidos ao longo dos dias, né? Mas falta de prazer não significa necessariamente que você está com depressão. Falta de prazer é apenas um sinal que compõe toda uma, uma descrição do transtorno depressivo. Às vezes a pessoa sente apenas falta de prazer e é porque ela está insatisfeita, descontente, ela não se sente mais realizada. Então existem inúmeras razões para sentirmos falta de prazer. Não adianta a gente colocar a falta de prazer na caixinha de um diagnóstico e nos rotularmos. Primeiro a gente precisa entender por que a gente não está sentindo mais prazer no que a gente está fazendo. E para isso você precisa ser muito honesta. Você precisa ser honesto consigo mesmo, consigo mesma. Você precisa parar e olhar para si e falar: poxa, por que eu não estou mais me sentindo bem, sentindo prazer nisso que eu estou fazendo? Será que eu preciso de ajuda? Será que alguém poderia me ajudar a enxergar melhor? Ou será que eu, me perguntando, consigo dar conta aqui de olhar para algo que eu não estou conseguindo enxergar? Às vezes o processo de autorreflexão, de autoanálise, pode te ajudar. De repente, o fato de você ser honesto e falar: poxa, realmente, esse emprego
não me faz bem, porque não é o que eu gosto de fazer, porque era o que a minha mãe queria que eu fizesse, era o que o meu pai queria, dando um exemplo clássico, mas existem inúmeras outras razões. Esse emprego não me faz bem porque eu preciso do retorno financeiro imediato, enfim, mas não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu sinto prazer. Enfim, existem outras questões que permeiam a falta de prazer. Mas, primeiramente, eu convidaria você a ser honesta e honesto consigo mesmo. Pense nisso. Posteriormente a essa reflexão, é importante que você pense no quanto você respeita a si mesmo. Às vezes você está passando dos limites, você está exigindo demais de você, ou exigindo demais da sua relação, às vezes exigindo demais dos outros, do contexto. Em muitos momentos, o excesso de expectativas em relação a uma situação podem amplificar o nosso olhar de descontentamento em uma possível frustração, quando esta realidade não corresponde a uma expectativa tão exacerbada, tão aumentada. Então, se a gente olhar para uma situação e falar, poxa, aquilo vai me fazer muito feliz, às vezes você imagina que comprar algo vai te fazer muito feliz, que estar em um determinado momento com alguém vai te fazer muito feliz, e quando você se depara com aquela situação, ou com aquele objeto, ou com aquilo que tanto você quis para ter, você não sente o prazer que você gostaria, e vem a frustração. Talvez essa falta de prazer não seja a falta de prazer em si. Não, o problema não esteja fora, o problema talvez esteja na sua percepção, na sua exigência de expectativas que você pensou que aquilo iria trazer para você. Então é importante pensar nisso. E é importante também considerar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Considere aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Muitas vezes a gente suprime, a gente deixa de falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando em uma determinada situação, com alguém, e aquilo vai minando quem nós somos. E a gente vai deixando de sentir prazer e às vezes nem se percebe que essa falta de prazer é porque a gente não teve uma atitude mais ativa na situação com o outro. Às vezes a gente adota uma postura muito mais passiva e essa passividade vai suprimindo as nossas emoções. Pode ser que você também possa estar sentindo isso e a atividade, né, ser mais ativo, possa te ajudar no caminho de encontrar mais prazer. Para ser ativo significa pensar, lembrando, ser honesto com o que funciona, o que não funciona, respeitando os seus limites e entendendo então que você precisa tomar algumas decisões, algumas atitudes. Se você pode ir no caminho que você está seguindo, ou se você vai ter que mudar o curso. Se a mudança vai ser exterior ou interior, é uma mudança de atitudes, é uma mudança de percepção. Tudo bem? Então, eu espero que você possa, através da sua autodescoberta, da sua autorreflexão e das suas escolhas, sentir prazer, se sentindo bem com as escolhas que você faz, com o caminho que você escolhe e principalmente se sentindo bem com quem você é. Apenas assim você vai resgatar a capacidade de despertar o prazer que não está somente no exterior, mas o prazer que pode ser estimulado a partir de si mesmo, compreendendo quais são as suas expectativas, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz. Espero que você fique bem e nos encontraremos numa próxima reflexão. Um grande abraço.